Então, bora lá. Como é que eu posso ser útil? Bom, a gente está querendo adquirir, construir, né? Certo. Você Só já tem um que, terreno, né? isso que eu ia te falar, a gente tem um terreno de 500 metros. A princípio, a gente queria construir lá, mas Certo. depois a gente foi mudando de ideia e a gente não quer mexer lá mais, Uhum. por alguns diversos detalhes. E um deles é que lá não tem registro, Ah, tá. lá, lá é só contrato, então, assim, não dá para provar financiamento, né? Acredito que não, né? Para É, construir nesse local. é porque funciona assim, o banco, ele utiliza o terreno como garantia de que você vai pagar o empréstimo em parcelas, sabe? Uhum. E aí ele averba na matrícula do terreno essa alienação. Então, ele só consegue fazer isso se o terreno tiver registro, sabe? E o registro precisa estar no seu nome ou em processo de transição. Não, eu queria saber, assim, existe uma forma da gente estar fazendo em outro terreno, ver se a gente já começa esse projeto, porque a gente não tem tanta pressa. Certo. Nós queremos, assim, já começar a planejar, entendeu? Uhum. Beleza. E, Ó, aí nesse caso, é porque existem duas formas de fazer isso. Quando a pessoa já tem o terreno, ela contrata o financiamento só para construção. O procedimento é o mesmo, a diferença é que não precisa da contratação do terreno, não precisa contratar o financiamento para aquisição de terreno. A linha chama só construção. Agora, no seu caso, como você não quer e não pode construir no seu terreno, você vai fazer a linha de financiamento, aquisição de terreno e construção. Que daí você pode escolher o terreno onde você quiser. E aí, como funciona? O banco, ele paga para o vendedor, se tu tiver certo, depois da análise do crédito, depois da assinatura do contrato com o banco, ele paga para quem está te vendendo o terreno o valor integral que você disse e o banco validor que vale. E aí, para a construção, o banco vai liberando aos poucos conforme a obra vai evoluindo, sabe? entendi. É. Aí a ideia nossa é colocar esse terreno lá à venda Uhum. e já, assim, a gente não tem essa pretensão de vender rápido, porque isso pode vender rápido ou pode demorar meses. É. Aí se a gente já começa a pagar o financiamento, depois quando a gente vender, a gente amortiza com o valor dele. É isso A aí. intenção é Você pode usar para amortizar. Como é que funciona? Os três primeiros passos para você iniciar esse processo é o seguinte: o primeiro, você precisa identificar qual é a melhor linha de financiamento, que a gente já sabe que no seu caso a melhor opção vai ser a aquisição de terreno e construção, e não só a construção, dadas essas particularidades. E o segundo é quais os indexadores, taxas de juros melhores se adequam às suas condições. Como é que a gente faz isso? Simulando o financiamento, entendeu? Então vai uhum. lá, coloca lá a condição dos vocês dois, né? Mesmo vocês não são casados ainda, né, formalmente. Isso não tem problema. Se vocês quiserem, vocês podem unir forças aí e fazer o financiamento em conjunto. E aí no simulado preenche a informação somada dos dois, renda e essas coisas. Uma vez simulado, identificado qual a melhor taxa de juros, qual o melhor indexador. Indexador é um índice que o banco utiliza para corrigir o capital que ele está te emprestando, sabe? Então, na Caixa hoje tem a TR, que é a taxa referencial, o valor, a atualização da TR no capital ela é muito pequena, na verdade, ela tende a zero hoje. Então, quando você opta por uma linha de financiamento cujo indexador é TR, a sua taxa de juros pode ficar um pouquinho mais alta, existem taxas de juros mais baixas. Por quê? Porque a atualização do capital é menor, sabe, no decorrer do processo. Então, o banco cobra uma taxa de juros maior. Além da TR hoje, a Caixa tem o indexador do IPCA, que é o que tem a menor taxa de juros no mercado, mas o IPCA ele é corrigido basicamente pela inflação. Então, o que o banco fez? Ele tirou a responsabilidade, tirou das costas dele o ônus da inflação, que se o dinheiro desvaloriza demais, a sua prestação vai aumentar.
porque o indexador que maior afeta esse reajuste é o IPCA, e o IPCA basicamente é composto de inflação, sabe? Dos índices de inflação. Tem também agora, com a correção da taxa de poupança. Então, o que o banco faz? Pega a TR, vê quanto que deu a poupança lá no mês, ou no período, e vai fazer a atualização do seu capital de acordo com o que o banco pagou para quem investiu na poupança. Eu vi você falando isso da poupança, eu achei interessante. Para mim, é a melhor de longe, porque a gente está trabalhando, né? Você vai contratar um empréstimo que vai ser atualizado da mesma forma como o banco atualiza os investidores, entre aspas, porque eu nem sei se pode considerar alguém investidor quando bota o dinheiro na poupança. O rendimento na poupança é pífio. Muitas Nem vezes. rende, para falar a verdade, porque rende menos do que a inflação. Então não Exatamente é, o que eu ia é isso. dizer. Na maioria das vezes, quando o ano fecha, a poupança rende menos que a inflação, ou seja, o investimento que você tinha, o poder de compra que você tinha ali aplicado no ano ficou menor com aquele capital, sabe? E a taxa de juros dele é razoável também. Então, somando a projeção de quanto foi a poupança num determinado período anterior, mais a taxa de juros, ela fecha aí em torno de 5, quase 6% ao ano, sabe? Então, dá 0,5%, pouco menos de 0,5% ao mês a taxa, já considerando o ajuste. E tem uma também, para aquelas pessoas que são extremamente conservadoras, que não existe indexador. É taxa fixa mesmo. Quando você assina o contrato, o banco já te entrega uma planilha evolutiva ali que tem todas as prestações da primeira até a última e o valor exato que você vai pagar na data que está estipulada lá. Não sofre alterações. Em contrapartida, é o que tem a taxa de juros mais alta, porque não há correção. A taxa de juros dessa modalidade, ela está em torno de 9% ao ano. Se você parar para pensar e comparar 5 anos atrás, ainda é uma taxa excepcional, porque a nossa Selic, né, nossa taxa básica aqui no Brasil, ela está em mínimas históricas, nunca esteve tão baixa. Então, há 5 anos atrás, a gente tinha uma taxa de juros de 12% mais TR. Hoje a gente já consegue uma linha de contratar um financiamento habitacional com uma taxa de juros de 9% sem indexador nenhum, sabe? Só que uma coisa que me perguntam muito é: eu posso mudar, Fernando? E a resposta é não. Uma vez que você contratou o financiamento num determinado indexador, você não pode mudar no meio do processo, sabe? Eu vou começar no IPCA, que é o que tem a menor taxa de juros, portanto, a minha prestação começa também bem menor, e aí quando eu vejo que a inflação vai desgringolar, que alguém da governança, um dos governos aí federal, alguma coisa acontece que faz com que a inflação dispare, eu vou lá e mudo para o sem indexador. Não pode fazer. Você pode até ir em outro banco e solicitar a portabilidade. Então, você contrata o seu financiamento na Caixa e depois você pode ir lá no Itaú e falar: Itaú, eu tenho esse contrato na Caixa. Você tem interesse em comprar essa minha dívida lá? Se for interessante para o Itaú e for interessante para você, hoje você pode fazer, tá? Mas mudar dentro do próprio banco o indexador que você escolheu lá na análise do crédito não pode. Uma outra coisa que se analisa também lá no simulado é a forma como você paga as suas prestações. E hoje existem duas formas. A tabela SAC, Sistema de Amortização Constante, todo mês debita um valor X do seu saldo devedor. Então, se você toma um empréstimo lá, vamos partir do pressuposto que você pegue 100 mil reais para a conta ficar redonda, do banco. Você não vai pagar 100 mil reais para o banco no final. Você vai pagar 100 mil reais, mais juros, mais taxa de administração, mais indexador, mais um seguro obrigatório, que é o MIP, Morte ou Invalidez Permanente, já está embutido no valor da sua prestação. Então, ao final, você paga 100 mil mais essas outras coisas. E aí, a taxa de amortização constante, ela diminui um valor fixo todo mês do seu saldo devedor. Então, se a sua prestação dá R$1.000, por exemplo, esses R$1.000 é composto da diminuição do seu saldo devedor, né? Vamos partir do pressuposto que seja R$300,
e os outros R$ 700 são juros, taxa de administração e essas outras coisas que eu disse, indexador. E aí a sua prestação no saque ela começa mais alta e ela vai diminuindo todo mês. O que diminui, na verdade, é somente os juros. Então, quando você contrata no saque, você tende a pagar menos juros, porque o valor que amortiza do seu saldo devedor é o mesmo todos os meses. Já a Price, que a prestação é fixa, a amortização ela varia de acordo com o indexador do mês. Então, pode ser que em um determinado período, dependendo do indexador que você optou, o juro vai ficar mais alto, dada a correção, então ele vai diminuir o valor que vai debitar do seu saldo devedor. E hoje em dia as pessoas ainda optam, principalmente quando se enquadra no programa Casa Verde e Amarela, que é o antigo programa de financiamento Minha Casa Minha Vida. Não sei se você já ouviu falar do Minha Casa Minha Vida. Pois é, esse programa do governo que dá subsídio, essas coisas, que tem certas limitações, as pessoas optam muito pela Price, porque na saque, como começa com um valor mais alto de prestação, e ela vai diminuindo todo mês, dependendo da situação de quem está contratando, isso pode fazer com que ela consiga menos financiamento, porque o valor máximo de prestação que uma pessoa pode assumir é 30% da renda. Então, a maior prestação na saque, que são as primeiras, vai corresponder a 30% da renda. E como todo mês ela diminui um pouquinho, o banco também vai emprestar menos para essa pessoa, sabe? Dependendo das condições dela. Então, isso é uma outra coisa que se vê já lá no simulado. Esse é o primeiro passo, fazer o simulado para entender a sua capacidade de pagamento, quais são as linhas existentes, os indexadores existentes que mais estão alinhados com a sua estratégia aí no longo prazo, né? Porque uma contratação do financiamento habitacional não é curto prazo. Por mais que vocês tenham uma ideia de vender a chácara que vocês têm de 500 metros para amortizar, talvez ainda não seja o suficiente para quitar. Então, a gente tem que pensar aí no médio, no mínimo no médio, mas o ideal é já pensar no longo prazo, sabe? O segundo passo, depois que você faz... Quer perguntar alguma coisa? Não, a gente pensa no longo prazo mesmo. Pois é. E a chácara lá não amortiza tudo, não se fala. O segundo passo, depois que você faz essa análise, né, esse simulado, para identificar suas condições, os melhores indexadores, as melhores taxas de juros que condizem com a sua estratégia a longo prazo para a contratação do financiamento, é fazer a análise do crédito propriamente. Porque tem uma distinção entre o que você simula e o que o banco libera de financiamento. Porque no simulado você pode incluir qualquer informação, não tem ninguém validando isso lá, sabe? E o resultado da simulação não é uma certeza de que o banco vai te liberar aquele valor que saiu no simulado. Então, para você ter uma certeza, inclusive, do que você pode construir e onde você pode construir, ou seja, que terreno você pode comprar, depois que simula, faz a análise do crédito, sabe? Aprovou o crédito, o terceiro passo é encontrar o terreno, desenvolver o projeto de acordo com o orçamento, uma vez que agora você já tem certeza de quanto o banco vai liberar para o processo de financiamento. Questão de tamanho da casa, assim, tem alguma obrigação ou o que a gente quiser fazer? Quiser fazer uma casa menor? É o que vocês quiserem fazer, desde que fique dentro do seu orçamento. O banco, ele não, nessa modalidade, o banco ele não interfere no imóvel que você está construindo. Só que você precisa apresentar para ele o projeto arquitetônico aprovado pelo município. Isso tem que ser oficial. Ele só libera o contrato para assinatura depois que entrega o alvará de construção emitido pela prefeitura e o projeto aprovado. Então, o ônus de verificar se aquela construção se enquadra nas leis de uso do solo, de ocupação e tal, é da prefeitura e não do banco necessariamente. Se você vai construir uma casa de cabeça para baixo, os cômodos nada a ver, ou enfim, isso é uma coisa sua, o banco não interfere não. Mas claro que o banco manda um engenheiro para analisar se o que você está dizendo que vai construir vale
o que você está dizendo ali na contratação, porque você tem que falar para o banco, ó, eu estou construindo uma casa que vai valer depois de pronta X. E aí, quando você manda o projeto, o engenheiro vem, faz uma análise do local, do terreno, e faz uma projeção daquela casa pronta. A dúvida aqui, Fernando, a Hum. gente, fechando com você, questão de projeto, aprovação, tudo, você resolve? Tá, aqui a gente tem um ponto, cara. Eu tô com muita obra, principalmente depois que eu comecei a falar sobre isso. A minha intenção, na verdade, foi: olha, existe um troço muito melhor do que você comprar pronto. De 2019 para cá, eu tenho feito casas do jeito das pessoas. E essa linha de financiamento, ela te dá as mesmas condições do que você teria contratando um financiamento para comprar um imóvel pronto. O bônus é que você faz a casa do seu jeito. Aí outra coisa, você só começa a pagar a prestação do financiamento quando a casa que você está construindo está pronta. Até então você paga a taxa de administração. Então isso já é um plus ali, sabe? Você não começa a Daí pagar. eu estou pagando aluguel, isso aí vai me dar um alívio, você tá. Não, ué. Você paga ali uma mixaria, que são as taxas de administrações e tal, mas a prestação cheia você só paga depois que a casa está pronta. Até porque você Nossa, isso não aí. pegou o dinheiro todo emprestado. Então não faz sentido o Uhum. banco te cobrar a prestação toda também, entendeu? Mas aí eu comecei a fazer gravar esses vídeos e conscientizar o pessoal e tal. Até tenho cursos ensinando como se faz isso. E a minha demanda por construção aumentou demais, cara. Tô meio que Graças a Deus. Graças a Deus, tô muito feliz com isso. Tô meio como você, assim, tipo, preciso fazer os móveis de uma casa, ó, só posso te entregar daqui a 1 ano e meio, porque por enquanto eu não tô Fazer o quê, né? pegando, não, mas não Mas é o que eu isso. falei, nós não temos pressa, entendeu? Pois é, então, partindo do pressuposto que a gente feche juntos para eu construir a casa e tal, os projetos, o processo, isso aí vai junto, tá? Tudo que você precisa fazer é o seguinte: repassar para a gente os valores referente ao que a gente combinar conforme o banco for passando, porque o financiamento da construção cai na sua conta. A única coisa que cai na conta de uma outra pessoa é o valor que o banco paga para o vendedor, para a pessoa que te vendeu o lote. Os demais Aí, recursos do... Oi? aí o de lote vai direto para ele O e a lote vai construção direto vem para para ele, porque o lote precisa estar no seu nome. Então, a obra já acontece no seu nome. A obra não acontece no nome da Fórum, da nossa construtora. Então, o banco, ele deposita na sua conta os valores referentes a cada etapa da obra. E aí, é sua responsabilidade fazer o pagamento para os fornecedores, entendeu? Uhum. Então a gente já pega e já repassa para você o valor. É, Entendi. é isso aí. Agora, mesmo que não seja a gente, espero que a gente consiga encontrar uma data que fique bom para todo mundo. Às vezes que não seja a Fórum prestar esse serviço para você, não precisa nem ser uma construtora especializada. Porque como o dinheiro cai na sua conta, a gestão, a administração da obra, ela é sua. Você pode colocar um pedreiro na diária, você pode fazer o que você quiser, tá? É claro que é vantagem contratar uma construtora pelo know-how que uma construtora tem em construir, principalmente uma construtora que já entende do processo, né, de financiamento na linha aquisição de terreno e construção, porque precisa ter um caixa. O banco ele vai liberando as parcelas do financiamento por medição de obra. Então, ou seja, eu preciso construir, o banco manda o engenheiro verifica se o que eu construí está de acordo com um cronograma físico-financeiro que precisa ser apresentado antes da assinatura do contrato e só assim libera o recurso relacionado àquela etapa. A única diferença é a última etapa. O recurso da última etapa só é liberado quando a casa está 100% concluída. Aí tem que demandar um documento na prefeitura que chama BITSE. A prefeitura manda um fiscal lá na casa para verificar se a casa foi construída de acordo com o projeto aprovado. Se foi, dá ok, libera o ABITSE, a gente regulariza a obra na Receita Federal, que é um outro ponto interessante, porque quando se tem a construtora e a construtora tem a mão de obra registrada, já vai
informando para a Receita o INSS dos funcionários que trabalharam na obra. Então, quando chega no final, só vai lá na Receita para apresentar o INSS das pessoas que já trabalharam, ou seja, já foi pago, e aí a Receita dá como quitado ali e libera um outro documento que chama Certidão Negativa de Débito referente ao INSS das pessoas que trabalharam na obra. Quando você contrata alguém formalmente, você não recolheu o INSS antecipadamente, lá no final você tem que pagar todo o INSS que a Receita afere que foi necessário para uma obra do porte da sua. Ela pega o projeto, analisa e fala, para essa obra aqui, o Lucas gastou 50 mil de mão de obra. Então, por 50 mil de mão de obra, ele deveria ter pago tanto de INSS. Está aqui seu boleto de INSS, Lucas. Paga lá, para depois eu liberar sua CND, que é um outro documento que o cartório pede para fazer a averbação do habite. O que é isso? Esse INSS eu pago por fora do financiamento? É isso? Por fora do financiamento, se você contratar uma mão de obra informal. Se você contratar, por exemplo, um pedreiro para colocar lá na diária. Ah, entendi. A construtora não precisa, vai estar incluído. A construtora não precisa, porque a construtora já paga o INSS dos funcionários mês a mês. Perfeito. Só que essa construtora ela tem que já entender do processo e falar o seguinte: Receita, esse INSS que eu paguei aqui no mês de abril de 2021 foram dessa e dessa e dessa pessoa que está trabalhando nessa obra que é do Lucas. Eu tenho que mandar esse relatório mês a mês para a Receita. Aí, lá no final da obra, quando eu apresentar o habite, a Receita vai ver todos esses comprovantes do INSS que foi recolhido no passado, já para a sua obra, tem que ter feito isso lá no passado. Mesmo tendo a mão de obra formal, mesmo tendo pagado o INSS, só funciona dessa forma se foi fazendo mês a mês, durante a construção da obra. Se você contratou a mão de obra informal, ou seja, não recolheu o INSS antecipadamente, você vai ter que pagar ele todo lá no final da obra, entendeu? Entendi. Aí junta esse documento da Receita, junta o habite, leva lá para o cartório de registro, para o cartório colocar na matrícula do terreno que já está no seu nome, que agora não é mais só um terreno, agora tem uma casa construída, a casa está pronta, e é o documento da prefeitura, é o habite que atesta isso. E aí você pega um registro desse atualizado, com essas averbações, leva para a Caixa liberar a última parcela do financiamento, a última medição da obra, entendeu? Entendi. E aí pronto, aí faz o que você quiser. No meu caso, eu preciso fazer um galpãozinho no fundo. Você acha que, tendo um galpão onde eu vou trabalhar, vou exercer minha profissão ali, tem algum problema em questão de ser residencial? Não. Você acha que daria algum problema ou não? Você não pode contratar essa linha para fazer um ponto comercial. Ela é exclusiva para residencial. Só que você pode fazer um acréscimo. Tá? Então, você contrata, faz a casa, faz tudo, só que aí o galpão você tem que fazer a parte. Você não pode fazer usando, na teoria, você não pode fazer usando essa linha de financiamento, entendeu? Acha que o ideal seria, então, deixar o espaço, faço financiamento, constrói, depois eu faço o galpão por minha conta? Faz o projeto considerando onde você quer fazer o galpão, mas não faz o galpão nem no projeto. E aí manda para o banco aprova, você faz sua casa, está tudo certo. Aí, se você quiser fazer formal, como deve ser feito, direitinho, projeto averbado e tal, você pede para fazer um projeto de acréscimo. O arquiteto vai colocar o galpãozinho lá no espaço, que já previu onde deveria ficar, aprova na prefeitura, e aí você depois averba isso no cartório, se você quiser, para ficar certinho, na matrícula e tal, entendeu? Entendi. E aí, inclusive, você pode até pedir o cartório para fazer uma matrícula separada só para esse galpão. Porque se um dia você quiser vender a casa, por exemplo, você vende a casa sem ter que vender o galpão, isso é possível. Mas eu acho que não seria interessante, né? Fazer uma coisa só, não é separado, não, entendeu? Pois é, uma das coisas, foi legal até falar sobre isso. Para você não é interessante, mas agora você sabe que você tem opção. Esse é um dos motivos de eu estar fazendo isso, sabe? Porque até então as pessoas não sabiam que tinha opção, cara. E aí, o que acontecia? Todo mundo achava que precisava encontrar uma casa pronta,
precisava ir no banco fazer um empréstimo, um financiamento para comprar aquela casa que está pronta. E essa modalidade de você construir a sua própria casa do seu jeito, existe há muito tempo, há muitos anos, inclusive. Essa é a minha dificuldade de encontrar uma casa onde eu possa trabalhar num espaço adequado, porque hoje eu trabalho improvisado. Pois é. Estou conseguindo, mas assim, está improvisado. E eu consegui comprar uma casa pronta para ter o meu espaço, ia demorar muito mais para achar, né? E você ainda teria que fazer adaptações, né? Ó, eu estou atendendo um pessoal aqui, nós vamos começar a obra, é residencial, nós vamos começar a obra deles lá no Ouro Verde, não sei se você conhece, perto do Vivenda Santa Maria. Pois é. Conheço. Cara, eles bateram cabeça para lá e para cá, tentando encontrar casa. Hoje eles moram em apartamento. Não querem de jeito nenhum apartamento. E isso é a onda do momento. Principalmente o pessoal que está de home office, que antes o cara morava no apartamento, estava tudo bem, porque ele ia lá só dormir, fim de semana saía e tal, tudo ok, funcionava. Só que agora o cara tem que trabalhar em casa. E aí ele fica o tempo todo dentro do apartamento, por maior que seja, cara, é entre quatro paredes, basicamente, né? Então a gente está tendo essa demanda muito alta de pessoas que moram em apartamento e querem espaço. E aí esse pessoal mora em apartamento e falou, quero encontrar uma casa, quero espaço, e quero encontrar uma casa melhor, com mais espaço, então vou para Igarapé, que são de Belo Horizonte. Porque em Belo Horizonte vai encontrar uma casa, mas vai custar muito mais do que uma casa em Igarapé, e a gente está muito próximo, né? E aí, Lá no mesmo. e aí eles já estavam, antes de conhecer esse financiamento, já estavam assim, nós não estamos encontrando a casa do jeito que a gente quer. E aí começaram a listar o que era prioridade. Então, a prioridade é espaço. Então, agora nós vamos procurar uma casa que tenha espaço, e aí a gente reforma a casa. Olha que louco. Eles estavam procurando uma casa pronta, nova, mas já separando uma verba para reformar a casa, cara. Esse treino não faz sentido, sabe? Não faz sentido que, tipo, você gasta um dinheirão, você vai ter que fazer financiamento, você gasta um dinheirão para comprar, e depois você vai gastar um dinheirão para poder mudar e deixar o mais próximo possível do que você quer. Porque dependendo da Não fica mudança que você satisfeito queira ainda. fazer, não dá para fazer. Você sabe o que eu estou dizendo? Não fica satisfeito ainda, mesmo assim. Pois é. Aí, com essa linha, né, além de tudo, uma vez que a casa é construída já no seu nome, ela fica bem mais em conta, mesmo você contratando uma construtora, mesmo contratando a Fórum, que é a nossa construtora, ou qualquer outra construtora, ou a mão de obra informal, do que se você comprasse a exata mesma casa pronta. E a diferença está, quando a gente constrói, quando eu construo no nome da Fórum, por exemplo, eu tenho despesas de imposto de venda, que já fica quase 6% do valor bruto da venda do imóvel. Bom, eu estou prestando um serviço para você, não estou te vendendo a casa. Então, o valor do imposto que eu pago, que você não tem nada a ver com isso, é referente à prestação de serviço que eu estou prestando. E fica, então, muito menor do que o valor que eu pagaria se eu vendesse a casa pronta. Então, já economiza. Economiza para quem? Uma vez que eu não tenho que pagar, eu não tenho que cobrar. Então, economiza para quem está construindo a casa. Uma outra despesa que a gente coloca ali, que fica em torno de 15%, é a despesa de incorporação, sabe? Que são a remuneração do incorporador. O que é isso? Mesmo sendo um único imóvel no lote, a gente coloca esse preço lá. Quando eu construo com o meu próprio recurso, eu não sei quanto tempo eu vou levar para vender o imóvel. Então, eu tenho que corrigir o meu capital que está ali alocado. E aí eu faço uma projeção de acordo com o que eu acho, o tempo que eu acho que eu vou vender o imóvel, e aí eu preciso elevar esse preço também, considerando que o imóvel pode ficar parado um tempo. E por mais que seja novo o imóvel, ele fechado por um determinado tempo, 2, 3 meses, começam a surgir manutenções. Então, eu também preciso levar em consideração que, mesmo novo, o imóvel terá manutenções. E aí eu tenho que embutir esse preço no imóvel novo. Então, a média é em torno de 30% de diferença para quem constrói e para quem compra um imóvel pronto. Dá bastante diferença, né? A gente está falando aí que uma casa de 300 mil reais você economiza quase 100. Pois é. Tá doido. É muito trem.
Ó, Fernando, a gente quer tentar fazer. Pois é, Aí cara. a gente continuar conversando assim e ver documentação, o que que a gente consegue, se a gente consegue, né? Fazer a simulação primeiro, ver o que que Tá. dá, se que a gente vai conseguir alcançar em questão de valores Uhum. e ver se a documentação passa lá, né? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar um link de uma aula que eu gravei. Não sei se você já fez simulado. Há Pois muito tempo é. atrás. Você é um cara articulado. Eu acho que você consegue, mas a gente vai fazer juntos oportunamente. Ainda assim, eu vou te mandar um link de uma aula que eu gravei, eu ensinando a fazer simulado, sabe? Daí você dá uma olhadinha nela lá e já faz uns simulados aí, até para você entender o que, que eu vou precisar para a gente fazer o simulado e a gente validar. Porque daí você pode brincar com o simulado. Você pode colocar o valor maior do imóvel ali, que talvez seja conveniente para você, você pode fazer menor e tal, e depois a gente dá aquela refinada. O que, que você acha? Juntos. Pode ser, Pode ser? perfeito. Uhum. Cara, por enquanto, tem alguma dúvida? Não, tá tranquilo. E você, O Nayara? prazo seu, você falou que você está com prazo. Cara, eu É, falei aquele 1 ano e meio, 1 ano e meio, é mais ou menos isso. é verdade, né? É verdade, não é, Atende, não é fiado, não. atende. Não, mas pra gente é tem sim, porque a gente não vai ser por agora mesmo, não, porque gosta é a gente vender a chácara também, né? Então, Tá. A avaliação do crédito, ela dura por 6 meses. Então, como vai levar 1 ano e meio, o crédito vai vencer. E quais são os cuidados que precisa tomar para ter o crédito aprovado de novo? Manter as condições que vocês têm. É bem comum de acontecer, por exemplo, a pessoa faz uma avaliação do crédito, aí essa avaliação vem se ela não decidiu a vida, e aí ela, por exemplo, compra um carro financiado. Aí esse Aí carro não é problema. financiado vai comprometer a margem. E aí, quando ela tentar de novo, não vai ser possível o banco liberar, a não ser que a renda aumente proporcional aos compromissos financeiros que essa pessoa também está tendo, sabe? Então, mas se manter ali as mesmas condições e tal, é tranquilo. Qual a maneira de um autônomo como eu comprovar a renda mais, mais correta? A maneira mais comum é movimentação bancária. Você precisa ter uma conta corrente e aí se apresenta os extratos ali de pelo menos 3, mas ideal que sejam 6 meses, para verificar ali as suas transações e tal, o que está entrando, o que está saindo da sua conta. E Perfeito. despesas, contas de consumo, água, luz, se você paga aluguel, fatura de cartão de crédito, porque daí a pessoa que vai analisar o crédito, ela vai conseguir entender o seguinte, pô, o Lucas tem X de despesas por mês. Portanto, o Lucas ganha no mínimo X, sabe? Aí consegue fazer uma aferição de renda ali baseada em quanto você gasta. E também na movimentação que você faz. Essa conta corrente, hoje, é um negócio que está para atualizar na Caixa, mas ainda assim é como funciona. Ela precisa ter limite de cheque especial para você usar a conta corrente como comprovação de renda, por assim dizer. Se você tem uma conta corrente pessoa física e a sua conta corrente não tem cheque especial, aí eu recomendo que você abra uma conta corrente em um banco ou solicite um cheque especial para a sua conta corrente, mas precisa ter limite. Só que não usa o limite do cheque especial, porque aí diminui o seu score, tá? E aí se diminui o A seu minha score, conta, prejudica. a minha conta pessoal que eu uso é da Nubank. Eu acredito que não tenha cheque especial, mas tem sempre um limite de empréstimo aprovado para mim lá de torno de 12 mil. Ótimo. Contaria? Já conto. É porque essas fintechs, né, esses bancos digitais, eles te dão não sei no caso do Nubank, eu não tenho conta, mas nos bancos que eu tenho em alguns, eles te dão a flexibilidade, você pode manipular esses limites que você tem aprovado, entre cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal, sabe? Você meio que consegue ali você mesmo definir o que quer. Então, eu acredito, não tenho certeza, tá? Eu acredito que pelo fato de você já ter esse empréstimo pré-aprovado, é suficiente para o banco. Mas eu preciso validar isso para te dar maiores informações. Não, beleza, a gente olha direitinho então. Aí, se Hoje, precisar, eu abro outra conta.
Hoje o que eu tenho certeza isso está no normativo do banco. Precisa ser uma conta corrente com limite de cheque especial. Mas a ideia do banco, do meu ponto de vista, por que tem que ter cheque especial? Porque se essa pessoa tem uma conta corrente, o banco liberou o limite de cheque especial para ela, é porque, de certa forma, o banco preza por essa pessoa. Essa pessoa tem um crédito legal. E se fosse um mal pagador, uma coisa desse sentido, o banco não vai liberar uma linha de cheque especial que está ali disponível para a pessoa usar, às vezes até como parte do salário, né? Às vezes a pessoa se descontrola e acaba usando cheque especial como parte do salário. Uma vez que você tem um limite, não usa, está inferindo que você é uma pessoa que tem controle sobre as suas finanças, sabe? Então, vale a pena emprestar o crédito para você, que muito provavelmente você vai manter as suas parcelas em dia. Entendi. Certinho, então? Mais alguma coisa? Uma dúvida? Acho que está bem esclarecido. Então, assim, a gente agora, o próximo passo é a gente ver se a gente vai conseguir alcançar isso. Primeiro passo é simular para ver as melhores condições para vocês, e o segundo é analisar o crédito. Aí, o que a gente faz? Analisa o crédito, aprovou, beleza, é só manter. Não aprovou, se for o caso de não aprovar, aí eu recomendo abrir uma conta na Caixa, caso não tenha, fazer movimentação, faz uma pesquisa no Banco Central para ver se não tem nada comprometendo a renda. Às vezes esqueceu, emprestei meu nome para alguém comprar um troço na Casa Bahia de 36 vezes. Aí você tem que estar impactando, sabe? Comprinhas em cartão de crédito não, rotativo não. Rotativo não impacta, não. A não ser que, por exemplo, você pagou mínimo, aí impacta, porque o Banco Central obriga hoje os bancos a parcelarem a fatura de cartão de crédito para quem paga mínimo. E aí isso se torna um empréstimo, entendeu? Não. Então, fora isso, está tudo... Então, beleza, cara. Nós vamos conversando, então, pelo WhatsApp, qualquer outra rede aqui, e eu vou te mandar a aula para você já dar uma olhadinha aí. Nas primeiras páginas ali já tem os documentos que precisa. Você já me manda que eu também já faço uns simulados aqui e a gente vai alinhando isso. Beleza, então. Tá? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Nayara. Até mais. Disponibilizar o tempo aí para esclarecer. Prazer, cara. Prazer duplo. Valeu. Obrigado também por ter deixado eu usar as vozes de vocês aqui para fazer as publicações. Já é alguma coisa, né? Ajuda demais. Valeu mesmo. Abraço, com Deus. Elogiar o seu trabalho, que eu não tive oportunidade ainda. Estou gostando de ver, rapaz. Você está ficando até famoso já. Cara, tá fazendo sentido as coisas que eu estou falando lá? Tá louco demais, velho. Pois é, que bom. Fico muito feliz de saber disso. Assim, a gente que tinha assim, certas dúvidas em quem procurar e tal, já tinha intenção de procurar já há mais tempo, mas aí a gente vai vendo você falando e tal, e você tem falado com propriedade. Um cara inteligente, né? Cara. Estou comigo, né? Aprendi com você lá no pré, né, cara? Só eu que não aprendi comigo mesmo. Na sala lá no pré, Nayara, acredita? Meu Deus. Só eu que não aprendi comigo mesmo, né? Você aprendeu, você... Tá aí, ó. Só que sofrendo, mas todo, né? A escolha é sua. Tá feliz. É isso aí. Valeu, viu? Beleza. Com Deus. Com Deus. Tchau. Obrigada.